me chamo Alice, tenho 41 anos, sou viúva e tenho um filho de 21 anos que mora no exterior com a namorada há quase 3 anos. Fui casada com meu marido por 18 anos, nos casamos quando eu tinha 19 e ele faleceu quando eu tinha 37. Mas começamos a namorar quando eu tinha 17 anos. Sou de uma família classe média e sempre morei em São Paulo. Meus pais, professores universitários, e eles sempre foram bastante rigorosos com estudos lá em casa. Desde cedo, eu e meu irmão fomos bastante incentivados pelos nossos pais a estudar e a cumprir nossas tarefas. Meus pais sempre foram muito rígidos com relação aos estudos. Eu sofri muito com essas cobranças deles. Porém, hoje eu agradeço bastante por isso, pois graças à cobrança deles, tanto eu quanto meu irmão, conseguimos nos formar e ainda avançar nos estudos. Dani, conheci meu falecido marido numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Nesse dia, nós fomos apresentados por essa amiga que era aniversariante. E nesse dia, tanto eu quanto ele não estávamos enturmados com os amigos dessa minha amiga. Ocorreu que passamos boa parte da festa conversando. Ele falou que fazia engenharia civil e que sempre sonhou em ser engenheiro, pois na família dele o pai e o irmão eram engenheiros e que ele nunca tinha pensado em outra profissão sem ser engenharia. Falei que meus pais eram professores universitários e que eu também queria seguir aquela profissão depois de formada. Que eu iria fazer licenciatura em pedagogia e que na sequência meus planos era fazer um mestrado para poder dar aulas nas faculdades ou universidades. Dani, nesse dia o papo rendeu tanto que na hora de nos despedirmos, parecíamos que já nos conhecíamos há muito tempo. Trocamos 3 beijinhos e ele perguntou se poderia passar o telefone de casa para ele. Eu disse que sim e ele me passou o dele também. Fui para casa e não consegui desviar meu pensamento dele. Eu só conseguia pensar naquele homem. E assim, com 17 anos de idade, eu estava apaixonada pela primeira vez. Depois desse dia, o telefone lá de casa tocava e eu torcia para que fosse ele. Durante 2 dias, fiquei nessa aflição. Toda vez que o telefone tocava, meu coração acelerava. Até que no 3º dia, depois que nos conhecemos, ele me ligou. Eu estava no meu quarto estudando, de porta fechada, e de repente a moça que trabalhava lá em casa bateu no quarto e avisou que tinha um rapaz, Oscar. Os nomes estão trocados, tá, gente? Querendo falar comigo. Nessa hora eu fiquei com as pernas trêmulas e fui atender. Ele me cumprimentou, conversamos. Ele disse que já estava querendo me ligar há uns dias, porém ele estava morrendo de vergonha, pois ele era muito tímido e estava com receio do meu pai ou da minha mãe atender a ligação e ficarem entrevistando ele. Até briguei com ele que era capaz disso mesmo. Brinquei, né? Briguei, tô doida, né? Até brinquei com ele que era capaz disso acontecer mesmo, pois como eu nunca tive nenhum namorado, qualquer amigo de sala que me ligava, meus pais já queriam logo saber quem era. Bom, como notei que ele estava muito sem graça em ter me ligado, resolvi quebrar o gelo e falei com ele que eu estava ansiosa para receber uma ligação dele. Foi então que ele me chamou para ir no cinema. Na época, fomos assistir Titanic, que tinha feito um sucesso estrondoso. Falei que teria que conversar com meus pais e que ligaria para ele à noite. E assim que minha mãe e meu pai chegaram, em casa, eu fui conversar com eles. Disse que tinha sido convidada por um amigo para ir ao cinema assistir Titanic. Na hora, minha mãe abriu um sorrisão e meu pai fechou a cara. Ele começou a perguntar a idade do rapaz, onde morava, o que fazia. Depois que eu respondi o questionário, ficou combinado que a minha mãe me levaria até o shopping, que depois do cinema ela me pegaria. A princípio eu fiquei com raiva, pois Oscar tinha se oferecido a me buscar em casa. Mas eu entendi a preocupação do meu pai. Liguei para Oscar e pontuei que meu pai tinha dito que eu poderia ir, mas se minha mãe me levasse até o shopping, né? Então combinamos de assistir o filme no sábado. Isso era uma quarta-feira. Passei a semana contando os dias. Quando foi no sábado de manhã, Oscar me ligou e desmarcou o nosso cinema para aquele final de semana.
Falou que o professor marcou uma prova para o início da semana e ele precisava focar na prova, pois ele tinha tirado uma nota ruim. Eu fiquei arrasada, mas não deixei transparecer e combinamos para outra semana. E assim que meus pais souberam o real motivo do cancelamento, Oscar já caiu nas graças dos meus pais, sem ao menos eles terem o conhecido. Porque, né, o cara desmarcar para estudar, com o pai e mãe que não fica, ai, nossa, então tá bom, né, minha filha arrumou aí o homem certo. Daí, na outra semana, fomos ao cinema. Minha mãe me levou de carro ao shopping e Oscar já estava me esperando na entrada. Apresentei ele para minha mãe e Oscar perguntou se eu poderia ficar até um pouco depois da sessão para a gente comer uma pizza e minha mãe disse que sim, mas com a condição que a gente não saísse do shopping. Bom, nesse dia demos nosso primeiro beijo e uma semana depois apresentei ele a meu pai e também fui apresentado aos pais dele e aos seus irmãos e ao sobrinho que na época tinha 3 anos de idade. Namoramos por 2 anos. Oscar virou uma pessoa extremamente querida na minha família. Assim como eu também fui super bem acolhida pela família dele. Quando completei 19 anos, eu descobri que eu estava grávida. E a princípio eu fiquei extremamente preocupada, pois eu estava entrando na faculdade e Oscar ainda faltava 1 ano para concluir o curso. Foi então que Oscar conversou com meus pais. Conversamos com os pais deles e chegamos à conclusão que iríamos casar. Iríamos morar na casa de Oscar até ele concluir a graduação e depois a gente compraria nosso imóvel com recursos dos nossos pais, que iam dar então o primeiro apartamento para eles. Eu consegui fazer um semestre da faculdade durante a gestação. Depois tranquei o curso por 2 semestres. Enquanto isso, Oscar concluiu o curso dele. Compramos um apartamento de 2 quartos e, enfim, conseguimos viver nossa vida de casados. Dani, passei os melhores momentos da minha vida ao lado de Oscar. Tudo que conquistamos na vida, conquistamos juntos. Nosso relacionamento sempre prevaleceu o amor, o carinho, a fidelidade e a cumplicidade. Sempre tivemos um relacionamento saudável, sem vícios. Oscar se tornou um excelente engenheiro civil, cresceu muito na profissão e graças ao sucesso dele, associado aos meus trabalhos, juntamos um bom patrimônio. Conseguimos comprar mais 2 imóveis, inclusive hoje moro em um deles, um apartamento muito amplo e muito bem localizado. Anos depois que a gente se casou, os pais de Oscar foram morar em outro estado, assim como a irmã e o sobrinho. Todo final de ano era tradição, a gente ia para a cidade deles ou eles iam para a nossa. Oscar sempre planejava as férias dele para janeiro, pois era o período escolar do nosso filho e por muitas vezes a gente viajava todo mundo junto. Quando os outros familiares dele não podiam viajar conosco, a gente sempre levava o sobrinho Paulo, pois era a época de férias escolares. Paulo e meu filho se davam super bem. Presta atenção nesse Paulo, hein? Dani, em 2016, meu marido contraiu uma pneumonia bacteriana, teve que ser internado, porém teve uma infecção generalizada e depois de 23 dias ele faleceu. Aquilo foi um choque. Oscar era cheio de saúde, não tinha vícios. Ele gostava de tomar um vinho, mas sempre controlado. Fiquei muito abalada com a perda dele, pois além de ser meu marido, ele era meu melhor amigo. Claro que eu não vou falar que eu tinha um casamento perfeito, mas eu tinha um casamento maravilhoso. A gente sempre chegava a um denominador comum. O respeito, o amor, a amizade sempre prevaleceu no nosso casamento. Logo depois que o Oscar faleceu, nosso filho, vou chamá-lo de Júnior, terminou o ensino médio e me pediu para fazer um intercâmbio. Falei com ele que por mim tudo bem, que era para a gente fazer uma análise de custo-benefício dos intercâmbios, né? E depois eles concluíram que o melhor para o Júnior era ir para a Austrália fazer o intercâmbio dele. Depois de alguns meses, meu filho embarcou para a Austrália. A intenção era passar 1 ano, porém ele se apaixonou por uma australiana e não voltou mais para o Brasil. Veio uma vez
e eu fui, ele veio uma vez me visitar e eu fui até a Austrália uma vez conhecer a minha nora e os familiares dela. Amei Sydney. Agora que as coisas estão se ajeitando novamente em relação à pandemia, tenho planos de voltar, quem sabe 2022. Bom, com o falecimento de Oscar e a ida de Júnior para a Austrália, eu fiquei sozinha no apartamento. Como eu sempre fui muito caseira, eu decidi continuar nesse apartamento, mesmo ele sendo bem amplo. Eu amo cada cantinho e optei por continuar lá. Quando foi em setembro de 2019, o meu sobrinho, Paulo, filho da irmã de Oscar, me ligou e falou que tinha arrumado um emprego em São Paulo. Falou que iria trabalhar numa grande empresa, porém como ele ainda não tinha experiência na carteira, o salário não era lá essas coisas e o custo de vida de São Paulo muito alto. E não iria compensar muito ele vir se ele tivesse que alugar um apartamento. Foi então que eu sugeri que ele ficasse aqui em casa. Relembrei a ele que o apartamento era muito grande e que ele poderia ficar num quarto que estava disponível, que eu só precisaria fazer algumas adaptações nesse quarto, mas que seria um prazer recebê-lo. Eu tinha um carinho enorme pela mãe dele, né? E eu tenho certeza que se Oscar estivesse vivo, ele faria questão em receber o sobrinho aqui. Liguei para Júnior na Austrália para comunicar meu filho. E ele concordou na hora que Paulo ficasse aqui em casa. Inclusive fiquei muito feliz, pois eu sabia também que Paulo seria uma companhia. Bom, em 15 dias Paulo foi lá para casa. Coloquei ele no quarto que eu usava como um quarto de TV. Comprei uma boa cama, coloquei um ar-condicionado. Fiz tudo com capricho, pois Oscar tinha um carinho enorme pelos sobrinhos e sempre ajudava bastante os mesmos. Principalmente Paulo, que era filho de pais separados e não tinha qualquer apoio do pai. Dani, assim que ele foi lá para casa, procurei deixar ele bem à vontade. Dei a chave da casa a ele, expliquei que eu não tinha o costume de almoçar em casa, pois como eu dava aula de manhã todos os dias e alguns dias à noite, por muitas vezes eu acabava ficando direto na faculdade, mas que ele poderia ficar à vontade para preparar suas refeições. Ele falou para eu não me preocupar, que ele iria fazer um turno de 6 da tarde às 6 da manhã e que provavelmente ele nem iria almoçar, que seria mais um lanche e a janta era oferecida pela empresa. Então começamos a nossa nova rotina. Eu com o hóspede em casa, Paulo estava morando lá. No início a gente quase nem se encontrava durante a semana. Nossos horários não batiam. E no final de semana a gente sempre tirava um tempo para conversar. Dani, mesmo o Paulo sendo mais novo, hoje ele tem 26 anos, ele sempre foi uma pessoa muito madura. E eu comecei muito a gostar dos papos dele nos finais de semana. Nossas conversas a princípio sempre foram bastante respeitosas e sem nenhuma intenção. Porém, Dani, depois de 4 meses que Paulo estava lá em casa, eu comecei a sentir algo diferente por ele. Eu não sei se foi por conta da carência, afinal, desde o falecimento de Oscar, eu não tinha estado com mais homem nenhum. E talvez eu já estivesse numa abstinência sexual há alguns anos, né? Mas eu não estava ainda aberta para um relacionamento. Mas a gente estava ficando cada vez mais próximo. Não tinha mais um final de semana que a gente não saía juntos pelo menos um dia. Íamos andar de bicicleta no parque, almoçar fora, íamos em livrarias. Paulo também adora ler e isso foi nos aproximando cada vez mais. Dani, teve uma noite que eu sonhei com Paulo. Sonhei que a gente estava se amando e quando eu acordei super excitada. Nesse dia comecei a questionar comigo mesmo o que eu estava sentindo por Paulo. Se era um desejo ou se eu realmente senti algo mais profundo por ele. Passei algumas semanas com esse dilema na minha cabeça. E ao mesmo tempo que eu ficava querendo entender o que estava acontecendo, eu ficava lutando contra esse desejo que só aumentava dentro de mim. Nesse período, comecei até a me tocar pensando nele. Dani, em abril do ano passado, as aulas foram suspensas por conta da pandemia. E eu comecei a ficar reclusa em casa o dia todo. Nesse período, Paulo me chamou para conversar
e disse que ele estava pensando em alugar um canto para ele, pois como eu estava ficando mais tempo em casa, ele não queria atrapalhar minha liberdade. Falei com ele que a companhia dele estava me fazendo muito bem, e ele me disse que estava adorando morar comigo, que eu era o tipo de esposa que ele queria ter na vida. Pena que eu era tia dele. Porque se não fosse, ele iria investir no nosso relacionamento. Fiquei surpresa quando ele disse aquilo, né? Na hora eu fiquei até sem palavras, dei só um sorrisinho e não falei nada. Ele ficou super sem graça e me pediu desculpas. Falei que ele não precisava me pedir desculpas, né? Que ele era um rapaz muito especial. Eita, Paulo. Vai vendo, hein? Tem que hidratar as cordas vocais, gente, para contar a história para vocês. Dani, dias depois eu estava na sala começando a assistir uma série nova. Era sábado de manhã. A cidade estava praticamente fechada. Aquela seria minha programação para o final de semana. Foi então que Paulo acordou e perguntou qual era a série que eu iria começar a assistir. E ele perguntou se eu me importava dele assistir comigo. Falei que óbvio que não, e que ele seria uma excelente companhia. Esperei ele tomar o café dele e começamos a assistir a série. Nesse dia eu mal conseguia prestar atenção na série. Ele puxou o sofá retrátil e praticamente se deitou ao meu lado. Nesse dia estava frio e ele estava com uma calça de moletom. E comecei a me distrair, né, olhando lá o volume de Paulo. Bom, quando acabou o primeiro episódio, pedi licença e falei que eu precisava pegar um edredom, pois estava muito frio e que eu ia aproveitar e iria no banheiro. Quando cheguei no banheiro, meu Deus, eu estava tonta. Eu sabia que Paulo também estava afim. E lavei meu rosto, peguei o edredom e pensei comigo, seja o que Deus quiser. Eu já estava lutando muito contra aquele sentimento. Eu ainda não conseguia entender se era tesão, se era paixão, mas eu estava simplesmente louca com vontade de me entregar a ele. Porém, me faltava coragem. Nesse dia eu não aguentei e fui pro tudo ou nada. Voltei para a sala, me cobri com o edredom e falei que ele já podia dar play para começar o novo episódio. Assim que começou o outro episódio, Paulo pediu para se cobrir no edredom também. Dei uma risadinha para ele e falei para ele se cobrir. Ok, estava frio. Porém, daí naquela hora eu já estava fervendo. Daí, nos poucos minutos que a gente estava coberto naquele edredom, Paulo começou a passar os pés na minha perna. A princípio eu fiquei sem reação, fiquei em choque. Mas logo retribuí e comecei a passar os meus pés na perna dele também. Foi então que ele me pegou e me colocou com a cabeça no peito dele e me deu um beijo. Gente, foi um beijo daqueles que nunca mais eu vou me esquecer. Comecei a saborear aquele beijo maravilhoso, mas durante o beijo minha consciência já começou a pesar e falei para ele parar. Ele respeitosamente parou e começou a falar que ele estava apaixonado por mim e que ele sabia que eu também estava vivendo essa paixão. Falei que aquilo não ia dar certo, que ele era filho da irmã do meu marido, que eu troquei fraldas dele, que meu marido tinha ele como um filho e meu filho tinha ele como um irmão. Nesse momento ele argumentou, falando que ele já era um homem e que nosso parentesco não era de sangue, que existia sim um carinho muito grande de tia para sobrinho e vice-versa, mas que agora o momento era outro. Eu ainda argumentei, falei que aquilo era uma fantasia da cabeça dele, que eu também estava ficando louca. Falei que eu também sentia algo diferente por ele, mas que eu também não sabia se aquilo era, sei lá, um fetiche, uma paixão, um tesão, nem sabia o que estava acontecendo. Foi então que ele me deu um outro beijo e disse, mesmo que seja só fetiche, vamos viver esse momento. Já somos grandinhos para a gente se proibir de algo que não seja ilegal. Nesse momento retribuiu o beijo, mas disse que aquilo não era certo. Foi então que ele beijou minha nuca, tirou minha blusa, meu short e ali aconteceu. Bom,
Então eles acabaram passando ali o sábado juntos, né? Ela disse que ela já estava há 5 anos sem se relacionar com ninguém e Paulo ali na flor da idade. Gente, lembrando que ele tem 26 anos e ela tem 41. Claro que existe o parentesco aí, né? Não é de sangue, mas é um parentesco. Mas não é algo que o menino tinha 15 anos, só para deixar claro aqui, né? Quando a gente fala tia e sobrinho. E quantos casais já vimos aí, né? Nessa proporção de idade. Bom, Dani, quando acabamos, fui para o meu quarto totalmente realizada. Porém, eu estava muito confusa. Eu não consegui fechar os olhos aquela noite. Pensei em tudo que tinha acontecido. Fiquei me questionando se Paulo também não estava se aproveitando de mim. E como seria dali para frente? Eu não conseguia dormir direito e acabei adormecendo somente de manhã. Dormi até tarde. Quando levantei da cama, Paulo estava com a mesa do café pronta. Ele tinha preparado para mim. Cumprimentei ele super sem graça e agradeci pelo café. Belisquei um pouquinho da comida e voltei para o quarto onde passei o resto do dia. Na segunda-feira cedo, quando eu levantei, Paulo não estava em casa. Achei estranho, pois ele trabalhava no turno da noite. Na hora me bateu até um certo desespero, pensei, ele foi embora. Entrei no quarto, mas vi que as coisas dele estavam lá, e isso me causou um alívio. Passamos essa semana praticamente sem se encontrar dentro de casa, pois mesmo eu estando fazendo quarentena dentro do apartamento, Paulo continuou a trabalhar no horário noturno, e quando ele chegava, ele preparava algo para comer e depois ele ia para o quarto. Como eu ainda estava muito sem graça com tudo que tinha acontecido, eu esperava ele tomar café e ir para o quarto dele. Aí sim que eu saía do meu quarto, né? Bom, no sábado eu já estava mais tranquila psicologicamente, preparei uma mesa de café para Paulo. Quando ele acordou, ele se mostrou até surpreso com aquele mimo que eu tinha preparado para ele. Ele me agradeceu e falou que passou a semana pensando em conversar comigo. Começou o assunto falando que estava preocupado comigo, pois ele tinha sentido que eu estava diferente com ele, depois do que tinha rolado entre a gente. Mas que da parte dele, ele tinha amado aquele dia e que ele não parava de pensar em mim um minuto sequer. Que ele tinha chegado à conclusão que o que tinha rolado não era um simples tesão de um sobrinho pela tia, mas que ele estava sentindo algo por mim de verdade. Porém, ele estava preocupado comigo e não queria forçar uma barra. Falou que ele tinha conversado com um amigo que morava num apartamento sozinho e que ele estava precisando sair da casa da tia e que o amigo ofereceu para eles dividirem o apartamento. Que inclusive na segunda-feira passada ele tinha ido olhar o apartamento. Falei com ele que tudo que estava rolando entre a gente tinha mexido muito com os meus sentimentos e com o meu emocional. Que desde o falecimento do tio dele, ele foi o primeiro homem que eu tive e que eu estava com medo da gente continuar e acabar se machucando, pois uma hora aquilo tinha que acabar. Pois em hipótese alguma, eu queria que o meu filho, ou a mãe dele, ou a avó dele, mãe de Oscar, soubesse que a gente estava apaixonado. Foi nessa hora foi então que ele me abraçou e falou que adorou o que ele tinha ouvido, da gente estar apaixonado. Nessa hora eu não aguentei, dei um beijo nele, começamos a nos beijar, ele começou a se declarar para mim, eu para ele, fomos tomar um banho juntos e nos amamos ali mesmo embaixo do chuveiro. Passamos o final de semana juntos. No domingo à noite falei com ele que era para ele avisar ao colega de trabalho que ele ia continuar lá em casa e ele perguntou se era isso mesmo que eu queria, eu falei que sim, mas que eu iria exigir uma coisa, que nosso caso fosse totalmente sigiloso. Ele aceitou numa boa e até hoje a gente vive assim, como tia e sobrinho fora de casa e dentro de casa, né, a gente está junto. Bom, Dani, agora que as coisas estão começando a normalizar, eu e Paulo saímos para almoçar, para jantar, passear juntos, porém sempre mantemos a discrição em público. Já completamos mais de 1 ano juntos e tenho a certeza que eu amo Paulo de verdade e que é recíproco e verdadeiro. Porém, ainda eu não criei coragem para assumir para minha família e para a família dele. Pelo Paulo a gente já tinha falado para todo mundo, pois não devemos nada a ninguém. Somos maiores de idade e desimpedidos.
Só que ainda não criei coragem para isso. Eu tenho sofrido bastante com isso, pois ao mesmo tempo que eu quero me abrir com as pessoas, eu fico com medo da reação do meu filho, que é primo de primeiro grau de Paulo. E foram criados juntos, né? Bom, a mãe de Paulo, minha ex-cunhada, prometia a Paulo que ainda em 2021 a gente iria abrir o jogo para ela e para todos, sobre os sentimentos que a gente sente um pelo outro. Porém, o tempo tá passando e eu ainda não tenho coragem. Dani, esse é um dos motivos que eu tô escrevendo para o canal. Eu queria saber muito sua opinião e das Alices sobre como eu devo proceder. Eu não tenho ninguém para me abrir nesse assunto. Cada vez eu tenho ficado mais sufocada. Eu não me sinto confortável de conversar com as pessoas sobre isso. Eu preciso urgentemente resolver esse assunto. Eu não quero interromper um relacionamento que está me fazendo bem por ser covarde. Mas ao mesmo tempo eu tenho pânico de pensar que meu filho pode me rejeitar por conta disso. Quero urgentemente criar coragem para resolver isso. Às vezes me sinto uma criminosa em estar escondendo, mas ao mesmo tempo eu sei que não estamos fazendo nada de errado. Eu sei que a nossa diferença de idade também pesa, são quase 16 anos. Porém, Paulo é um homem muito maduro para a idade dele. Só tenho receio da reação do meu filho e dos familiares. Bom, vou parando por aqui, ficarei aguardando você gravar minha história e para que eu possa sentir os comentários das Alices. Assim que eu tomar uma decisão, prometo escrever o desfecho aqui no canal. Alice, obrigada por ter escrito aí sua história pra gente, né? Olha, como eu falei pra vocês, é polêmico, né? Não estamos falando aqui de um rapaz de 10 anos de idade, nem de 15 anos. Estamos falando de um homem aqui de 26 anos de idade, tá? E vocês não são parentes sanguíneos. Mas claro, gente, que tem aquela coisa, né? Nossa, querendo ou não, você é tia, porque você foi casada com o tio dele, né? Então fica aquela questão, querendo ou não, do preconceito, aquela questão toda de como fomos criados. Hoje em dia, sinceramente, assim, eu sou uma pessoa que eu me acho meio old fashion, sabe? Eu não te condenaria, tá? Eu não chegaria pra você e falar que você tá errada e tal. Mas é aquela coisa, eu tô de fora, eu não sou da sua família, eu não sou seu filho, eu não sei qual é a relação que seu filho tem com o Paulo. Eu não sei se de repente seu filho pensaria assim, eu quero a felicidade da minha mãe, né? Não importa com que ela esteja. Ele é um homem já, o Paulo é um homem, você é uma mulher de 41 anos, ele é um homem de 26, né? Que estão há um ano aí tendo um relacionamento, digamos, escondido da família, que uma hora vai acontecer deles saberem. Então talvez seja melhor saber por vocês do que alguém ver vocês na rua e comentar, mesmo que vocês não morem na mesma cidade. Vocês sabem que essas coisas sempre acontecem, né? Olha, hoje em dia, assim, eu acho que as pessoas, eu não sei se são todas, mas as pessoas estão com a mente muito aberta, né? São várias mulheres aí assumindo relacionamento com outras mulheres, homens assumindo relacionamento com outros homens, né? Pessoas bem mais velhas assumindo relacionamento com pessoas mais novas. Então hoje, pelo que me parece, pelo menos pelo que eu vejo na internet, tá tudo meio paz e amor, né? E quando você fala alguma coisa em relação o que hoje está acontecendo, as pessoas até te crucificam. Então eu acredito que talvez se esse relacionamento de vocês fosse há uns anos atrás, talvez chocaria mais. Mas igual eu estou falando, talvez se você fosse a tia sanguínea dele, né, o menino fosse filho da sua irmã, seria uma coisa, mas peraí, uma coisa meio absurda. Mas ele não tem nenhuma relação sanguínea com você, você seria uma tia dele porque você foi casada com o tio dele, né, que você foi muito feliz. E infelizmente ele morreu, a vida continuou e a gente também não tem como, às vezes muita gente, a gente não tem como saber por quem que a gente vai se apaixonar, a gente não tem como prever isso, a gente não tem como controlar isso.
E se já tem 1 ano que vocês estão juntos, se vocês já saem juntos, se vocês estão realmente se curtindo, não foi uma questão de um tesão temporário, que vocês querem realmente estar juntos, que vocês, né, estão levando esse relacionamento pra frente. Vocês têm ficado juntos no apartamento de vocês têm saído, vocês têm convivido. Ah, vai ser pro resto da vida? Nada é pra sempre, entendeu? Como diz o poeta, que seja infinito enquanto dure, né? Gente, nada é pra sempre, né? Nem casamento aí, quando você conhece, você tá na igreja jurando ali pra até que a morte os separa, não é pra sempre. Então não vou falar pra você. Eu acho o seguinte, tirando que pode sim chocar algumas pessoas, inclusive talvez os pais do Oscar, né? Os pais do seu ex-marido, talvez a mãe do Paulo, né? Ficará chocada no início. No início, com certeza, gente, vai ser um choque, igual eu tô te falando, porque eu não conheço a cabeça deles. Eu não sei se é uma cabeça mais moderna, se é uma cabeça mais old fashion, que talvez, se alguém viesse me contar isso, sei lá, a minha irmã viesse me falar que tá tendo um caso com o sobrinho, o filho da irmã do marido dela. Pode ser que na hora eu ficasse chocada, mas pode ser que com o tempo, né, eu acho que o tempo sempre cura tudo. Eu tô sendo bem sincera pra você, sabe? Pode ser que com o tempo, todo mundo vendo que aquilo realmente é o que vocês queriam. Por que não? Você é uma mulher livre, você não tá fazendo mal a ninguém. Ele é um homem livre, né? Por que não viver esse amor? Porque ele era sobrinho do seu marido? Ok. Seu marido, infelizmente, não está mais aqui, né? Então, eu acho, se você quer um conselho, eu iria sim viver esse amor. Eu não iria, se eu realmente estou apaixonada, eu não iria, né, deixar isso para trás, mas eu iria ser a primeira, acho que, a conversar com a família, para que não houvesse nenhum mal entendido, para que não chegasse talvez ao ouvido das pessoas de uma outra forma, porque tudo, gente, é a primeira impressão, é como chega a história, né? E se chega numa forma impactando ali a família do seu ex-marido, pode ser que ali todos fiquem contra você. Pode ser que, se vocês conversarem, as pessoas vão achar estranho no começo, tal, mas pode ser que depois, com o tempo, vejam que vocês realmente é isso que vocês querem e apoiar, né? Eu digo que o tempo é o senhor de tudo. E sim, converse com o seu filho, né? Seu filho mora lá na Austrália, ele nem tá aí morando aí, ele não tá convivendo, né, com você, ele não tá aí no seu dia a dia. Talvez ele possa achar estranho, né, quando ele vier de férias, ver você e o Paulo juntos. Mas, como eu digo novamente, vocês não são crianças. É um homem de 26 anos com uma mulher de 41 anos, né? Que não é nada uau, que a gente nunca viu por aí, tá? Então eu acho que a primeira coisa que vocês devem fazer, sim, se vocês têm certeza que vocês querem estar juntos, vocês vão ter que abrir isso para a família dele e você vai ter que abrir isso para o seu filho, para que vocês assim consigam realmente assumir esse romance aí de uma maneira mais leve. Porque quando a gente faz algo que a gente acha que é proibido, ou na cabeça da gente é proibido, a gente nem sabe como as pessoas vão ver isso, parece que a gente carrega um fardo muito grande, né? Nossa, eu imagino que você esteja carregando uma tonelada nas costas. Vai lá, abre o jogo com todo mundo, sabe? E não é uma questão de se as pessoas vão aceitar ou não. A questão é que vocês estão juntos, né? Eu acho que vocês não precisam da aceitação de ninguém. Claro que seria bem melhor se as pessoas aceitassem que vocês estão juntos, né? Que as pessoas realmente torcessem por você. Ai, que bom, vai dar certo e tal. Mas é aquela coisa, vocês não estão pedindo autorização, vocês estão comunicando. A coisa já aconteceu, vocês já estão há 1 ano juntos. Então é só chegar e comunicar. Pelo menos eu penso assim. O que vocês acham, meninas? Conta aí nos comentários, que ela quer saber também. Dê a opinião de vocês, como vocês acham. Como eu digo, sempre com muito respeito, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha para mais histórias virem para o canal. Um beijo, Alice, vou aguardar muito aqui o fechamento dessa história que a gente quer saber. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!